Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje eu vou falar sobre a equação exponencial. Então o que é a equação exponencial? É toda igualdade escrita dessa forma aqui, ó. A elevado a x igual a A elevado a y. Isso aqui vai ser verdade se e somente se eu tiver o x igual a y, ou seja, os expoentes são iguais. Então vamos lá. Então na aula de hoje a gente vai resolver esses exemplos aqui. Então, nós temos o item A aqui, nós temos uma equação exponencial 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o quê? Essa equação nessa forma aqui. Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente observa que a gente tem 3 elevado a x, então aqui a gente tem 81. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse número 81 e a primeira coisa que eu vou fazer é decompor ele, tá? Então, 81 ele não é divisível por 2. 81 ele é divisível por 3. Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 é divisível por 3, que dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3. E 3 dividido por 3, que dá 1. Logo, 81 ele é um número que eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, então isso aqui é igual a 3 elevado à quarta potência. Então, essa equação aqui ela pode ser escrita dessa forma, 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. Mas quem é 81? 3 elevado à quarta potência. Muito bem. Então, observe que aqui eu posso aplicar a seguinte propriedade de potência. Se eu tenho 1 sobre a elevado a n, isso aqui é a mesma coisa de a elevado a menos n. Logo eu vou ter o quê? 3 elevado a x. Então, 1 sobre 3 elevado à quarta potência é a mesma coisa de 3 elevado a menos 4. Logo, eu tenho o quê? Que essa equação aqui ela está escrita dessa forma. Então, isso aqui vai ser verdade, né? Ó, observe que as bases são iguais. Se e somente se eu tiver o quê? X igual a menos 4. Então, está aqui. X igual a menos 4. Logo, o conjunto de solução dessa equação aqui é somente o valor menos 4. Olá, pessoal. No item B, nós temos a equação 10 elevado a 1 menos 4x igual a 0,001. Então, para a gente escrever essa equação nesse formato aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Usar o conceito de notação científica aqui, porque ó, 0,001, isso aqui é o quê? Ó? Então, eu tenho que correr aqui 3, 1, 2, 3 casas para a direita, para ficar o número 1, vezes 10 elevado a. Como eu corri 3 casas para a direita, né? 1, 2, 3, então vai ficar 10 elevado a menos 3. Logo, essa equação aqui é 10 elevado a 1 menos 4x igual a, esse número aqui é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Então, eu tenho aqui que as bases são iguais, logo para isso aqui ser verdade, eu tenho que ter 1 menos 4x igual a menos 3. Equação do primeiro grau, então isso aqui vai ficar o quê? Menos 4x igual a menos 3, mais 1 passa para cá, menos 1. Então, menos 4x é igual a menos 3 com menos 1 dá menos 4, tá? Logo, a gente vai multiplicar ambos os membros por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 4 vezes menos 1 dá 4, ou seja, 4x igual a menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Logo, x é 4. Dividido por 4, x é igual a 1. Portanto, o nosso conjunto de solução aqui é somente o valor x igual a 1. Olá, pessoal. No item C, nós temos 2 elevado a x mais 2 elevado a x menos 1 igual a 18. Então, para tentar escrever essa equação naquele formato, a gente vai aplicar a seguinte propriedade de potência. Ó. Então, eu posso pegar esse termo aqui e escrever ele da seguinte forma. 2
elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Produto de potência de mesma base. Você conserva a base, que é 2, no caso aqui, e soma os expoentes. Mas você vai fazer a mesma coisa aqui. 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Isso aqui é igual a 18. Observe que eu tenho 2 elevado a x aqui e 2 elevado a x aqui. Eu posso colocar ele em evidência. Então, 2 elevado a x vai multiplicar o quê? Então, quando eu coloco 2 elevado a x em evidência, aqui fica 2 elevado ao quadrado, mais, e aqui fica 2 elevado a menos 1. Isso aqui igual a 18. Muito bem. 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado é 4, mais 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre 2. E isso aqui é igual a 18. 2 elevado a x vezes, né, soma de frações com denominador diferente. Então aqui a gente pode utilizar o método da borboleta. Vai ficar o quê? Ó, o denominador comum aqui vai ser 2. Tá? Então aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. Mais 1 vezes 1, 1. Igual a 18. 2 elevado a x vezes, qual é o resultado dessa fração aqui? 8 mais 1, 9, dividido por 2, igual a 18. Então, continuando, a gente tem 2 elevado a x igual a 18 vezes. Então, 9 sobre 2, ele está multiplicando esse termo aqui. Então, para eu passar ele para cá, eu tenho que passar ele dividindo. Ou a gente pode fazer isso aqui, ó. 2 vezes 18 dividido por 9. Então, na verdade, é 2 sobre 9. Tá? Então, 2 elevado a x é igual a 18 dividido por 9 dá 2. Então, fica 2 vezes 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Olha aqui, ó. Mesma base, logo o x tem que ser igual a 2. Então, o conjunto de solução dessa equação aqui é somente o valor 2. Olá, pessoal. Então, vamos resolver a equação do item D. 3 elevado a 2x menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9 igual a 0. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, 3 elevado a 2x, eu posso escrever da seguinte forma. Tem uma propriedade de potência que diz o seguinte. Se eu tenho A elevado a M, e isso aqui elevado a N, ou seja, a potência de uma potência, isso aqui é A elevado o quê? A M vezes N. Então, o que a gente pode fazer aqui? Então, 3 elevado a 2x, eu posso escrever esse termo aqui como 3 elevado a x, e isso aqui é elevado ao quadrado. Quando eu aplico essa propriedade aqui, eu volto para cá. Mas por que eu fiz isso? Porque aqui tem 3 elevado a x. Né? Então, vamos lá. Ó. Menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9 igual a 0. Muito bem. Então, nesse caso aqui, como eu tenho 3 elevado a x e 3 elevado a x, então eu posso pensar o quê? Eu vou pegar esse 3 elevado a x, eu vou chamar ele de outra letra, né? Então, fazendo t igual a 3 elevado a x, temos. Então, isso aqui é uma mudança de variável. Eu vou reescrever a minha equação que está na variável x para a variável t. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui eu chamei de t, então fica t ao quadrado menos 10 vezes 3 elevado a x, que é t, mais 9 igual a 0. Então, quando eu faço isso, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, tá? E todo mundo sabe resolver uma equação do segundo grau. Então, nesse caso aqui, como esse coeficiente aqui ele é igual a 1, eu vou resolver essa equação da seguinte forma. Né? Então, utilizando as relações de soma e produto. Porque essa equação aqui ela é equivalente a t ao quadrado menos s vezes t mais p igual a 0. Onde s é a soma, né, das raízes, seria o que? T' mais
ter duas linhas e P é o produto dessas raízes dessa equação aqui na variável T. Então a gente tem que pensar o seguinte: quais são dois números cuja soma dá 10, né? E o produto dá 9. Logo, esses dois números é o que? T' igual a 1 e T duas linhas igual a 9. 1 mais 9 dá 10. 1 vezes 9 dá 9. Então eu resolvo essa equação do segundo grau bem rápido. Logo, eu já tenho aqui, ó. Só que esses valores são soluções dessa equação aqui. Mas a minha variável original é quem? X. Então, como é que eu vou encontrar os valores de x? Né? Basta eu recorrer ao que? A minha mudança de variável. Né? Então, o que a gente vai fazer? Para t igual a 1, temos. Tá? Então, t é igual a 3 elevado a x. Só que nesse caso aqui o meu t é 1. Então eu vou ter 3 elevado a x igual a 1. Tá? Só que essa equação aqui é a mesma coisa de 3 elevado a x. 1 é o quê? É 3 elevado a 0. Logo, aqui eu chego à conclusão, ó, tem uma equação exponencial bem simples, né, de mesma base, logo o x ele tem que ser igual a 0. Aqui eu encontro o quê? Uma solução dessa equação. Como é que eu faço para encontrar outra solução? Eu tenho que, né, atribuir esse outro valor de t aqui. Então, para t igual a 9, né, que foi o outro valor que eu encontrei, temos qual é a minha mudança de variável? T é igual a 3 elevado a x. Só que t quem é? 9. Então vai ficar 9 igual a 3 elevado a x. Só que 9 eu sei que é a mesma coisa de 3 ao quadrado. Então fica 3 ao quadrado igual a 3 elevado a x. Né? Uma igualdade de potência aqui de mesma base. Logo, a gente conclui que o x ele tem que ser igual a 2. Então, observe que eu encontrei dois valores de x. Eu não tenho mais nenhum valor de t para atribuir. Logo, quem é o conjunto solução dessa equação aqui no conjunto, considerando o universo conjunto dos reais? O conjunto solução são os valores 0 e 2. Então, pessoal, no item E nós temos a equação 3 vezes 5 elevado a x ao quadrado mais 3 elevado a x ao quadrado mais 1 menos 8 vezes 3 elevado a x ao quadrado igual a 0. Como é que a gente vai resolver essa equação aqui? Então, observe que eu tenho 3 vezes 5 elevado a x ao quadrado mais, então, eu posso escrever esse termo aqui da seguinte forma, utilizando a propriedade de potência. 3 elevado a x ao quadrado vezes 3, né, elevado a 1, menos 8 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Isso aqui é igual a 0. Muito bem. Logo, eu tenho 3 vezes 5 elevado a x ao quadrado. Então, observe que eu posso colocar 3 elevado a x ao quadrado em evidência. Então, fazendo isso, eu tenho 3 elevado a x ao quadrado, multiplicando o quê? 3, não é isso? Menos, e aqui fica 8. Isso aqui igual a 0. Então, 3 vezes 5 elevado a x ao quadrado mais 3 elevado a x ao quadrado vezes, esse resultado aqui, 3 menos 8 dá menos 5 igual a 0. Tá? Logo, né, 3 vezes 5 elevado a x ao quadrado, mais com menos dá menos, então fica 5 vezes 3 elevado a x ao quadrado igual a 0. Tá? Lembrando que eu tenho que tentar reescrever essa equação naquele formato lá. Então, isso aqui, vamos lá, é 3
vezes 5 elevado a x ao quadrado. Eu tenho menos 5 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Se eu colocar para o segundo membro, fica 5 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é a mesma coisa de que, ó. Então, se eu pegar 5 elevado a x ao quadrado, né? Esse 3 aqui passa para cá, então fica dividindo, então fica 3 elevado a x ao quadrado. E isso aqui é igual ao quê? A 5 dividido por 3, tá? Então, observe direitinho, tá? Muito bem, o que é que eu posso fazer mais aqui? Então, observe que eu tenho 5 elevado a x ao quadrado dividido por 3 elevado a x ao quadrado. Eu posso aplicar a seguinte propriedade de potência aqui, ó. Então, se eu tenho A elevado a n dividido por B elevado a n, então isso aqui é a mesma coisa de A dividido por B, tudo isso elevado a n. Logo, olha aqui, ó. Aplicando essa propriedade aqui, eu tenho 5 dividido por 3 elevado a x ao quadrado igual a 5/3. Olha a mágica, né? Então, como as bases são iguais, logo aqui a gente tem que ter o quê? X ao quadrado, ó. A gente tem que ter x ao quadrado igual a 1. Muito bem, se x ao quadrado é igual a 1, isso quer dizer que x é mais ou menos raiz quadrada de 1. Né? Então, x é igual a mais ou menos 1. Então, qual é o conjunto de solução dessa equação aqui? São os valores menos 1 e 1. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo aqui no canal.